Microfone. Olá, pessoal. Vou aqui convidar nesse momento o meu amigo Luciano Silva, que já esteve aqui com vocês, convidar aqui meu amigo José Henrique Nascimento, do Centro de Liderança Pública, e daqui a pouco vai estar entrando também o estimado economista aqui da CEPLAG e Alagoas, o Alisson Nascimento, que também participou desse time, e também queria aqui fazer uma saudação ao Pedro Kritzky, do Núcleo Científico do GTD, ele que é doutorando em Filosofia, e que nos ajudou nesse trabalho. Bem, como vocês sabem, no ano passado, a ABEP, né, junto, em parceria com o CLP, apoio do GTD e outros parceiros, criou o Índice de Oferta de Serviços Digitais, que apesar dele não ser um índice de governo digital, ele aborda, né, a dimensão dos serviços digitais, que é um componente importante do governo digital. E esse trabalho, ele gerou um índice, consequentemente gerou um ranking, e esse ranking, além de ele ter ranqueado os estados com a sua performance em oferta de serviços digitais, ele, por um lado, ele pode ser considerado como um indicador do governo digital, apesar de não ser um indicador completo. Entretanto, ele também, o que é que a gente deve destacar, né? A gente deve destacar que esse indicador, ele foi incluído no ranking de competitividade dos estados, que é esse trabalho espetacular feito pelo CLP, e que, nesse momento, eu quero começar aqui a minha fala passando a palavra para o Zé Henrique, para ele falar um pouco de como é que foi, qual a importância de tratar o governo digital no ranking de competitividade, nesse contexto, no exercício da máquina pública. Depois eu vou fazer uma apresentação e vou contar também com o comentário do Luciano e do Alisson. Zé Henrique, amigo, é com você. Maravilha, Thiago, Luciano, todos que nos assistem, pô, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E pela honra de estar aqui conversando um pouquinho de uma parceria que é de longa data, né? Começamos lá em 2019, as primeiras conversas ali do GTD. A impressão minha, o Zé travou. Talvez o Zé Henrique tenha dado um problema. Tá. Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte, já que o Zé Henrique travou, eu vou aqui avançar na apresentação, e assim que o Zé Henrique voltar... Pronto, Zé Henrique, você está aí? Retornei? Pois é. Não, por favor, Opa. Zé, faça sua fala, ok. Me perdoe aqui o probleminha de conexão, pessoal, mas só, né, brevemente agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. É uma parceria de longa data, né, que nós estruturamos lá atrás, ainda em 2019, e que chegamos a um produto tão efetivo, né? É eficaz na sua proposta e efetivo naquilo que a gente espera, que é, de fato, fomentar a agenda de governo digital nos estados brasileiros. Acho que assim, o mais importante de toda essa discussão, pessoal, é a gente entender que quando a gente está tratando de competitividade, já falei algumas vezes nesses fóruns também, competitividade para o CLP é a capacidade que os estados e agora municípios têm de atingir um melhor de desenvolvimento e de estar melhorando continuamente as suas propostas, as suas entregas, visando sempre o cidadão. Então, quando a gente traz esses nossos índices, as comparações nos indicadores de educação, de saúde, de segurança pública, de eficiência da máquina pública, entre outras várias frentes, o que a gente está propondo e provocando é que nessa análise comparativa os estados possam estar diariamente acompanhando os seus números e propondo mudanças, propondo políticas públicas para sempre melhorar a vida das pessoas e melhorar o bem-estar social. Então, no tema específico de governo digital, o que a gente busca, né, e que, claro, vocês são os especialistas, aqueles que nos acompanham aqui são, que de fato, quem toca essa agenda no dia a dia, mas a proposta era incentivar uma agenda que priorizasse uma menor burocracia, que promovesse uma maior agilidade e que, naturalmente, uma maior produtividade, seja do serviço público, seja
daquilo que se espera junto aos cidadãos, daquilo que o cidadão espera de nós também, né? Espera dos governos. Então, a partir de todo esse estudo, de tudo que foi trabalhado em cima desse índice de oferta de serviços públicos digitais, é uma proposta de incentivar a melhoria da competitividade, de tornar os estados ainda mais competitivos, porque essa agenda que o CLP conseguiu consolidar ao longo dos últimos 10 anos, esse ano a gente está indo para a 10ª edição do ranking de competitividade dos estados, faz com que cada vez mais tenhamos mais estados engajados, hoje são praticamente todos que trabalham com o CLP numa agenda de elaboração, formulação e avaliação de políticas públicas, e com essa agenda de governo digital, com essas premissas, com esse foco, mais agilidade, melhores entregas às pessoas, que a gente, já no primeiro ano, já de largada, saiu com um resultado fantástico em termos de engajamento por parte das lideranças políticas, principalmente. Então, não adianta eu só trazer números e trazer dados. A gente precisa incentivar os tomadores de decisão política. E é com essa proposta que a gente conseguiu trazer o índice de oferta de serviços públicos digitais para dentro do ranking dos estados. E assim, aí só para fechar minha fala, eu prometi ser bem breve aqui nessa primeira explanação, é um agradecimento gigantesco que a gente tem que trazer para aqueles que participaram dessa concepção, dessa construção. Então, ao Tiago, ao Luciano, a Kátia, a Bia, o Rodrigo, aqueles que sabemos que são bastante engajados aqui dentro dessa agenda, porque somente com o engajamento daqueles que tocam essa agenda no dia a dia é que é possível nós trazermos legitimidade para aquilo que de fato está acontecendo na ponta dos estados, trazer legitimidade ao que as pessoas precisam em cada um dos seus estados. Então, esse estudo é fundamental, e sem dúvida, como qualquer indicador, ele não é perfeito, mas que somente com o engajamento de outros estados e com esse engajamento contínuo que a gente também espera ao longo dos próximos anos, as lideranças da ABEP aqui presentes também, que a gente vai conseguir emplacar cada vez mais essa agenda na agenda política de governo digital, traduzindo a sua importância, traduzindo a importância dela para a população e como isso reflete, de fato, na melhoria da vida das pessoas. Então, em linhas bem gerais, Thiago, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Contem com o Centro de Liderança Pública, que a gente está à total disposição para discutir e co-construir soluções para os estados e para os municípios brasileiros. Um grande abraço. Muito obrigado, Zé Henrique. E agora, objetivando, vamos apresentar aqui essa mais nova pesquisa do Núcleo Científico do GTD, denominada Impacto do Governo Digital na Eficiência da Máquina Pública e na Competitividade dos Estados Brasileiros. E essa pesquisa, ela procurou fazer a seguinte pergunta: qual o impacto do governo digital na eficiência da máquina pública e na competitividade dos estados brasileiros? É importante esse tipo de investigação, porque, como a gente sabe, né, o Brasil chegou ao top 20 no índice de oferta de serviços digitais da ONU no ano passado. Entretanto, essa classificação foi obtida majoritariamente pela análise de dados das ações do governo federal. Por outro lado, a ABEP criou, né, o índice de oferta de serviços digitais no ano passado, e o ranking de competitividade dos estados já incorporou não só esse índice de oferta de serviços digitais, como também outros índices ligados à pauta digital, como a oferta de backhaul, dentre outros. O Luciano pode comentar um pouquinho, ou seja, procurando entender se esse protagonismo do Brasil em nível nacional, ele dar-se-ia também em nível subnacional. Rapidamente, o ranking de competitividade dos estados, ele é um trabalho do CLP com o pessoal da The Economist. Ele tem 73 indicadores em 10 pilares, e o índice de oferta de serviços digitais, ele foi um pilar novo, um indicador novo do pilar da eficiência da máquina pública, né? E aqui é uma visão, mais ou menos, da importância desse ranking para os governos, os governadores, os agentes políticos em especial, porque ele permite você avaliar um estado em relação ao outro. Por exemplo, aqui no meu slide eu estou comparando, fiz esse exercício, aqui de comparar Minas Gerais com Alagoas, a mediana do Nordeste e a mediana do Brasil. A gente vê que, nesse caso aqui, né, por exemplo, no pilar de infraestrutura, Alagoas está melhor do que Minas. Por outro lado, em educação, Minas está melhor do que Alagoas, tá? Ou seja, a gente permite comparar como que os estados estão, tanto no ranking geral nacional, como também por dimensão, né? E aí, vamos para frente. O índice de oferta de serviços digitais da BEP, ele tem essa estrutura, ele é um índice que avalia os estados com uma pontuação de 0 a 100, com questões de 3 dimensões: capacidades para essa oferta digital de serviços, a oferta digital de serviços em si,
com ênfase em serviços que provêm acesso a direitos e a obtenção de documentos, e a regulamentação sobre a modernização para a oferta de serviços públicos gerou esse ranking, né, onde a gente teve aí o ranking do índice. É bom separar, né, que tem o ranking do índice e o ranking de competitividade como um todo, ou seja, no ranking do índice a gente teve aí essa classificação que já foi apresentada aqui em outras reuniões do GTD. E trazendo essa informação do índice para o ranking de competitividade, o ranking de competitividade ele gera uma nota geral dos estados, que é essa primeira coluna aqui. Ele também tem a nota dos pilares e tem um ranqueamento de cada indicador. E uma coisa está correlacionada à outra. Por exemplo, a nota geral, ela é o cômputo da nota dos pilares, e, consequentemente, a nota de cada pilar é o cômputo dos indicadores que ela o compõe. Dentro dessa lógica, a gente procurou entender o seguinte: qual é o impacto deste indicador, oferta de serviços digitais, no pilar de eficiência da máquina pública e no ranking geral, no ranking de competitividade dos estados. E aí, assim, fazendo aqui uma análise rápida, o que é que a gente percebe? Que entre o ano de 19 e o ano de 20, a gente teve mudanças significativas na posição de alguns estados no pilar da eficiência da máquina pública, que é onde a gente consegue perceber mais claramente por quê. Porque é lá que o nosso índice de oferta de serviços digitais ele está sendo computado. Ou seja, Santa Catarina, que foi um dos primeiros, um dos estados primeiro colocado no índice de oferta de serviços digitais, ele no pilar, ele era o 7º colocado em 19 e passou a ser o primeiro, ou seja, considerado como o estado mais eficiente da máquina pública. Rio Grande do Sul não mudou de posição, Espírito Santo ganhou uma posição, certo? Paraná perdeu um pouquinho, São Paulo ficou na mesma, e Minas Gerais e Bahia, que respectivamente foram primeiro e quarto colocados no índice de oferta de serviços digitais, foram os que mais ganharam posição no pilar da eficiência da máquina pública de um ano para o outro. Ok? Essa é uma primeira análise comparando situação de 20 com situação de 19. Mas o que é que o estudo procurou saber? Eu quero aqui destacar muito o trabalho do nosso colega Alisson. Ele procurou entender qual era o peso e o impacto desse índice no resultado geral do ranking de competitividade dos estados e no pilar da eficiência da máquina pública. O que é que aconteceu? Qual foi a lógica metodológica que nós construímos? Vamos usar um método estatístico para eliminar o peso desse índice no pilar. Porque qual a ideia? Se eu elimino o índice desse peso, se eu elimino o peso desse índice no pilar, eu estou neutralizando o impacto dele e eu consigo verificar a situação dos estados, como os estados foram ranqueados com o índice de oferta de serviços digitais e sem o índice. Para fazer isso, foi feita uma engenharia reversa no ranking de competitividade, um trabalho econométrico muito robusto, coordenado pelo nosso economista Alisson, que primeiramente identificou que o peso do índice de oferta de serviços digitais no pilar da eficiência da máquina pública equivale a quase 12%, ou seja, ele tem um peso relevante. E a gente pode entender que, assim, que o governo digital, por esse índice, ele representa 12% da nota da eficiência da máquina pública que os estados têm no ranking de competitividade dos estados. E aí, quando nós neutralizamos, e qual foi a tática? Não, para a gente poder neutralizar, vamos colocar a nota do índice de oferta de serviços digitais como 0. Ao fazer isso, a gente percebeu que, de cara, a gente teve mudança de posição de 6 dos 27 estados na nota geral do ranking de competitividade. Ok? Quando a gente traz para o pilar especificamente, essa mudança foi ainda maior. A variação desse ranking aconteceu em 21 posições. Vamos lá. Quais foram os estados que ganharam posição no ranking geral, tendo como influência, pelo nosso estudo, impacto, o índice de oferta de serviços digitais? A Paraíba, sem a pontuação desse índice, ela ficaria no 14º lugar, no resultado geral do ranking, ela pulou para 13º, e isso é importante porque a Paraíba, inclusive, foi o primeiro lugar em um dos pilares do índice de oferta de serviços digitais. O Pará ganhou uma posição e também o Acre ganhou uma posição. Por outro lado, Piauí ganhou uma posição, confundi aqui a bandeirinha. Quem perdeu posição no ranking geral, e consequentemente foram estados que tiveram notas muito desfavoráveis no índice de oferta de serviços digitais da BEP. O Amazonas perdeu uma posição para Paraíba, Roraima perdeu uma posição para o Pará e o Acre perdeu uma posição para o Piauí. Quando a gente entra no pilar, a gente vê que o fenômeno foi mais impactante. Estados que tiveram uma posição mais, um ranqueamento melhor no índice de oferta de serviços digitais da BEP, foram ganhando mais posição. E quem é que se beneficiou por ter feito o seu dever de casa
no governo digital, que terminou se tornando um estado avaliado como mais eficiente da máquina pública. Minas Gerais e Bahia ganharam 5 posições dentro do pilar recapitulando, ganharam 5 posições no seguinte cenário: se a gente eliminasse esse indicador, esses estados estariam com 5 posições a menos, com o indicador, eles passaram a ter a posição que eles têm. Ou seja, Bahia e Minas Gerais ganharam 5 posições, Paraná, Pernambuco, Amapá e Goiás ganharam 2 posições. Por outro lado, foram os estados que mais se prejudicaram como consequência desse estudo. Mato Grosso do Sul perdeu 4 posições, Alagoas, Amazonas e Mato Grosso perderam 3 posições no pilar da eficiência da máquina pública, em consequência de que tiveram uma performance, infelizmente, ainda desfavorável no índice de oferta de serviços digitais de 2020. E aqui, o próprio estudo explica isso melhor para vocês. A gente trouxe aqui os estados que mais ganharam posição, certo? E está aqui a relação, e também os estados que mais perderam posição. Tiveram alguns estados que o estudo não chegou a resultar numa perda de posição, mas que foram os estados que ficaram numa posição desfavorável no próprio índice de oferta de serviços digitais. E aí, aqui, por que esses estados, né, eles conseguiram ter melhora na competitividade e na eficiência da máquina pública? Porque investiram em portal único, disponibilizando o Quadro Geral de Serviços Prestados, sistemas de agendamento digital de serviços, solução para geração e tramitação de processos administrativos eletrônicos, serviço digital de boletim de ocorrência online de furto, dentre outros. E quais foram os fatores que contribuíram para a piora da competitividade dos estados e da eficiência da máquina pública pela ótica do índice? Não ter implementado gestão de cadastro digital e perfil de cidadão, não ter implementado metodologia online para receber e tratar solicitações de informação de serviço, não ter implantado teleatendimento de saúde por videoconferência e não ter, principalmente, trabalhado a parte da regulamentação. Em resumo da obra, para poder fechar, o que eu quero fechar aqui e passar a palavra para os meus colegas, é que esse estudo ele procurou realmente não só entender que o governo digital ele passou a gerar impacto para o pilar de eficiência da máquina pública, como o ranking de competitividade, e passa a ser um elemento de ainda mais relevância dentro desse contexto do ranqueamento dos estados do Brasil. Vou passar aqui para o Alisson, fazer uma fala muito rápida, e depois o Luciano, porque a gente já está aqui estourado do horário. Alisson, é com você. Olá, pessoal, boa tarde. A gente teve essa ideia, né, como o Tiago falou, né, partindo do pressuposto da estrutura, a própria estrutura, concepção estrutural, estatisticamente falando, como é que a gente eliminaria o efeito da nota desse indicador no pilar e no ranking geral. Para isso a gente precisou descobrir o peso, como muito bem foi reforçado aqui pelo Tiago, e um peso significativo, aproximadamente 12%, evidentemente que isso ia ter implicações dentro do pilar e, para nossa surpresa, também teve um resultado significativo no ranking geral. Então, a gente vê que a temática ela é muito importante, né, atualmente, e que esse estudo ele também é relevante do ponto de vista dessa concepção da transformação digital e do impacto que isso tem em uma ferramenta que teve uma reverberação muito grande nos últimos anos em todo o território nacional, e que isso realmente, do ponto de vista de análise, vale muito a pena trazer à tona esse tema. Obrigado, Alisson. Vou passar aqui para o Luciano fazer suas considerações sobre esse trabalho. Grande Thiago, bom dia. Prazer revê-lo aqui, meu amigo que eu conheci e adquiri, né, nessa jornada aqui, né, do GTD, colaborou muito e continua colaborando, né? Só para aproveitar aqui a oportunidade, né, referenciar, né, reverenciar o seu nome, tá? Sobre o trabalho, né, eu acho que o Thiago explorou muito bem, né, a gente, né, de fato, fez essa interface com o CLP em 2019, né, conhecia, de fato, já aí, né, o trabalho do ranking de competitividade. Vários estados, né, utilizam, né, essa ferramenta, né, do ranking, né, como um termômetro ali, né, e até como guia, de fato, né, como, às vezes, desenhar as suas políticas públicas, né, ali, até na hora de construir o PPA. Alagoas, né, tem uma experiência muito forte, né, com isso que a gente, né, fala aí, né, porque Alagoas, de fato, utiliza bastante, né, o ranking. Então, a gente viu ali uma oportunidade, né, de como ali induzir, né, e como, de alguma forma, levar essa agenda, né,
da transformação digital, do governo digital, né, para dentro, né, do ranking de competitividade. A gente começou a fazer essa interface, né, via BEP, com apoio do GTD, e a gente conseguiu ter o êxito, né, firmamos um termo de cooperação técnica, foi criado um grupo de trabalho, que eu quero já agradecer nominalmente, né, das pessoas que colaboraram muito, né, fortemente com isso, né, Tiago, Bia, Kátia Argolo, lá da Bahia, né, o Alexandre, do Rio Grande do Sul, Rodrigo Diniz, Minas Gerais, e outros colegas, né, que apoiaram também direto e indiretamente, né, esse trabalho, né, de pensar, né, de fato, o índice de serviços digitais, né, da BEP, né. Até na fala do Tiago, né, de fato, o índice ele foi muito criado ali, né, à luz do que o ranking de competitividade ele esperava, né, com um ranking de trabalho com indicadores finalísticos, né, então a gente repensou muito esse índice, né, à luz, né, do ranking de competitividade, né, o ranking de competitividade, aí ele passou, né, a absorver esse indicador da BEP, né, que é o índice de oferta de serviços digitais, como um dos seus indicadores ali, são 8 indicadores hoje, né, do pilar de eficiência na máquina pública, e eu fico muito feliz, tá, aqui pelo Tiago, né, de estar apresentando um trabalho, né, como esse, porque, de fato, aí a gente sabia, né, que o governo digital, a transformação digital, ela impacta diretamente essa questão da eficiência da máquina pública, né, mas é aquela questão, né, que não adianta, né, falar, tem que mostrar, né, e aqui o estudo, ele comprova, de fato, né, esse impacto que tem, né, se a gente olhar os indicadores, os demais indicadores, né, desse pilar da eficiência da máquina pública, está diretamente, né, com potencial, né, de melhoria, né, no serviço público, que é a questão ali, né, de custos, né, dos poderes, né, a questão da máquina pública, né, o custo dela e a transformação digital, né, está diretamente, né, ligada, né, com isso, né, e sem falar o benefício, né, para a ponta, pessoal, né, pro cidadão. Então, aqui a minha fala é só ratificar, né, que já foi falado, e agradecer a todo mundo que colaborou, né, com esse trabalho, e parabenizar, né, o Tiago e o Ades aí, né, pelo estudo, né, e só vem, né, trazer novamente, né, à luz do que a gente já imaginava que era, mas o estudo ele comprova o que a gente já imaginava, tá? Então, mais do que nunca é importante a gente se apropriar, né, dessa ferramenta, né. Na semana passada, novamente, né, foi feito o processo de coleta, né, e em breve a gente, né, vai ter novamente aí a apresentação do índice, né, de oferta de serviços públicos digitais, né, da BEP, e novamente também, né, ele vai ser composto aí, né, no ranking de competitividade dos estados, tá? Obrigado, tá, Thiago, aqui pela oportunidade de falar, né, um pouquinho, e parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, Luciano, como eu lhe parabenizo pela iniciativa, você, enquanto presidente da BEP, foi um grande articulador para a criação do índice e também para a parceria com o CLP. O material vai estar disponível no site do GTD Gov a partir de segunda-feira. Nesse momento, eu volto aqui a palavra para a nossa querida Beatriz, para ela conduzir os trabalhos junto com a Cida e os demais